galerinha do segundo ano. A gente vai finalizar o nosso assunto sobre dilatação, tá certo? O nosso último tipo de dilatação é a dilatação dos líquidos, que é uma dilatação que é encontrada no nosso dia a dia sempre, tá certo? O que é que eu quero que você observe aqui? Quando você coloca um recipiente com determinada quantidade de líquido, né, no fogo, vai haver, primeiramente, uma variação de temperatura, que nem eu tinha dito no vídeo anterior, que para que haja uma dilatação é necessário que tenha uma variação de temperatura, tá certo? Então eu quero que você observe aqui o seguinte: vamos imaginar que esse líquido aqui, esse recipiente, ele está completamente cheio de 900 ml de um determinado líquido. Ele se encontra a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Ele sofreu uma variação de temperatura para até quanto? 80. Então você observa que quando ele sofreu uma variação de temperatura, tanto o recipiente quanto o próprio líquido ele se dilatou, certo? Como é que eu sei que o líquido se dilatou? Porque você observa que eu tenho aqui, ó, uma determinada quantidade de líquido que derramou. Essa dilatação que derrama eu chamo de ΔV/AP, que é a dilatação aparente. Agora vamos analisar o seguinte: essa dilatação aparente, eu vou colocar nesse aumento de temperatura 7 ml. 7 ml. Beleza. Derramou, isso aí. Muitos alunos pensam que essa quantidade que derrama é a quantidade que se dilatou, mas na verdade não é. Por conta que ao mesmo tempo que o próprio líquido se dilata, o recipiente também vai se dilatar. Só que se eu for analisar em relação à dilatação do recipiente, eu vou ter o seguinte, ó, ΔV do recipiente. Eu vou ter aqui, vamos supor, 903 ml. Você observa, ó, antes era 900, subiu para quanto? 903. Só que a dilatação aparente foi maior do que a do recipiente. Sempre é assim? Sempre. Por que a dilatação aparente sempre tem que ser maior do que a do recipiente? Porque se fosse menor, ele não iria derramar, certo? Então essa é a nossa noção básica, certo, de dilatação dos líquidos. Lembrando que nem eu falei no início, eu tenho o ΔV do recipiente, certo? Que vai ser a equação da dilatação volumétrica, V0 vezes o gama do recipiente vezes o ΔT. Pronto. A dilatação aparente, ΔV/AP, vai ser V0 vezes gama AP vezes ΔT. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. O que é que eu quero que você analise? O volume inicial, ele vale tanto para o recipiente quanto para a aparente. Vai ser esse volume inicial que ele tinha antes de sofrer a variação de temperatura. A variação de temperatura é quanto? 80 menos 0, a final menos a inicial, que a gente sempre faz. Esse coeficiente de dilatação volumétrico aparente é do que o líquido, qual é o líquido que tem lá dentro, que sempre vem no problema. Esse coeficiente de dilatação do recipiente vai ser referente ao tipo de material que o recipiente é feito. Então o que eu quero que você observe? Você tem que observar principalmente se o problema ele vai vir dizendo se é um coeficiente de dilatação linear ou se já é o volumétrico. Lembrando que a gente está trabalhando com o volumétrico. Então o que é que vocês têm que lembrar aqui, ó? Que o gama é 3 vezes o alfa. Pronto, ó. Se você lembrar disso aqui, morreu Maria Preá. Então o que é que eu quero que você observe aqui? Professor, me diga uma coisa. Se eu sei que o recipiente se dilata, o líquido se dilata, vai ter algum tipo de dilatação que vai envolver os dois? Sim. Nesse caso, eu vou ter a dilatação volumétrica, vou colocar aqui do líquido. Vou colocar aqui, na maioria dos livros vem, é a real. Certo? Volume inicial vezes o gama real vezes o ΔT. Pronto, ó. O que é que seria essas três equações aqui? Eu pegaria justamente isso, ó. ΔV real igual a ΔV aparente mais o ΔV do
recipiente. Essa variação de volume, essa dilatação real, foi a soma de tudo que aconteceu com aquele recipiente. O tanto que derramou, o tanto que se dilatou do material que era feito. Guilherme, agora me diz uma coisa. Existe algum tipo de equação que eu vou utilizar em relação aos coeficientes de dilatação? Sim. Do mesmo jeito que eu trabalho com esse aqui, eu vou trabalhar com esses dois. Agora você observa o seguinte, ó. Se o volume inicial equivale para os três e a variação de temperatura foi a mesma, né? Então o que é que eu quero que você observe? Eu posso muito bem pegar essa equação aqui, ó. O gama real igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Pronto. Essa vai ser a nossa última equação que a gente vai utilizar para encontrar. Guilherme, agora me diga uma coisa. Tem alguma dica que eu possa lembrar ou que algum problema possa, sei lá, me confundir com alguma coisa? Tem. Muitas vezes esse gama, que é esse aqui, ó, gama real, ele pode vir dizendo que é o gama do líquido, que é o líquido que está dentro do recipiente. Então é a mesma coisa, tá certo? Lembrando que, levando para o lado do dia a dia, do nosso dia a dia, essa dilatação dos líquidos, ela vai corresponder quando você vai até o posto de gasolina, certo? Quando você vai ao posto de gasolina, que você enche o tanque pela manhã e você deixa seu carro, seu veículo exposto ao sol durante muito tempo, vai haver uma variação de temperatura, ou seja, vai acontecer uma dilatação. Então você observa que quando você coloca aquele determinado volume de gasolina no tanque, ela está a uma temperatura menor. Se ela fica exposta ao sol, à radiação solar, ela vai aumentar a temperatura, ou seja, ela vai se dilatar. O tanque se dilata, mas também a gasolina se dilata. A gasolina vai derramar? Vai, porque a dilatação aparente é maior do que a do recipiente, que no caso seria o tanque. Agora, não é muito aconselhável por você deixar o carro exposto ao sol, porque vai ficar fedendo a gasolina e pode perder cerca, dependendo do tempo, meio litro, né? É dinheiro demais. Então o que é que eu quero que você observe? Tirando o lado da gasolina, em relação ao comportamento anômalo da água, eu quero que você observe o seguinte. A água ela vai ter um comportamento diferente quando for uma variação de temperatura de 4 até 0. Por quê? Porque na verdade na temperatura 4 eu vou ter o volume mínimo, certo? E você pode até observar, ó, que quando a temperatura está diminuindo, consequentemente o volume diminui, certo? Mas só que de 4 até 0 o volume na verdade não diminuiu, ele aumentou. Porque na verdade a água, nesse intervalo de temperatura, a água está reajustando o seu volume até chegar no estado sólido, certo? Então realmente é isso que acontece em algumas regiões em que a temperatura é muito baixa. Você observa que eu tenho uma representação aqui embaixo, ó, de um rio, certo? Sendo que a temperatura fora é de menos 10 graus Celsius. Se é menos 10, a temperatura abaixo de 0, então o estado é sólido. Mas se eu levar em consideração isso aqui, ó, a densidade máxima sobre o volume, você percebe que de 4 graus Celsius eu tenho o volume mínimo, então o volume aqui é menor. Se o volume é menor, a densidade ela é maior. Se o corpo ele está mais denso, ele vai afundar. Então você observa que a única parte que vai esfriar, vai congelar realmente, é a parte que está em cima. E aqui embaixo, na verdade, não vai congelar que nem a parte de cima, porque a temperatura é o volume mínimo e ela se encontra no estado líquido ainda. Então, galera, essa pequena noção sobre dilatação é justamente essa. Então a gente vai só resolver um exemplo agora, viu? Dando continuidade ao nosso assunto sobre dilatação dos líquidos, vou resolver essa questão proposta com vocês aqui, referente ao assunto. Então, ó, um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então eu já sublinho aqui para saber a temperatura inicial. Em seguida, ele é aquecido até 80 graus Celsius. Então, ó,
ele estava 20, subiu para 80. Então já sei que a variação foi de 60. Beleza. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido 3,8 vezes 10 a menos 4 grau Celsius a menos 1. O volume inicial igual a 500 ml. Qual a dilatação sofrida pelo líquido? Despreza a dilatação do recipiente. A primeira coisa que você vai saber é que não tinha nem como a gente calcular a dilatação do recipiente, porque o problema não informou de que o material é feito, né? Então, não teria como. Então, no caso, ele quer saber somente a dilatação do líquido. Então, ó, ΔV do líquido é igual a V0 vezes o gama do líquido vezes o ΔT. Pronto. Eu vou pegar somente e substituir aqui, ó. ΔV do líquido é igual. Qual é o volume inicial? 500. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrico? 3,8 vezes 10 a menos 4 vezes. Lembrando que a variação de temperatura é a final menos a inicial. Estava 20, subiu para 80, então a variação foi de 60. Então, ó, ΔV do líquido, quando você multiplicar 500 vezes 3,8 vezes 60, você vai ter um valor de 114 mil. 114 mil e repetir a potência, vezes 10 a menos 4. Professor, posso deixar desse jeito? Pode, mas na maioria das vezes o problema ele não vem informando assim. Então essa potência aqui indica que para a gente eliminar, eu tenho que voltar quantas casas? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 11,4 ml. Então, galera, esse foi a nossa resolução, esse foi o nosso assunto. Então, grande abraço e arrocha.